de objeto é uma variável de referência. Ela vai funcionar quando? Quando o objeto que está sendo atribuído passa no teste E1 do tipo da variável. Tá, mas o que ele está querendo dizer aqui? Sumatogrossense. Eu posso dizer que sumatogrossense é um brasileiro? Posso. Posso dizer que sumatogrossense é uma pessoa? Posso dizer. Então essa atribuição funciona. Se fosse o inverso, se aqui eu tivesse S na frente, isso não funcionaria. Por quê? Porque eu não posso dizer que uma pessoa é sumatogrossense. Ela pode ser americana, pode ser whatever. É aí que a gente vai chegar agora. Faz sentido. E vai ao encontro do que a gente está falando aqui, ó. É igual nesse caso. Eu tenho o meu objeto da classe cachorro atribuído a uma variável do tipo animal. Eu sei que cachorro late, ele tem o método latir lá dentro. Só que da forma como eu atribuí aqui, meu cachorro, a uma variável do tipo animal, eu não consigo acessar esse método latir, embora ele esteja lá naquele objeto. Ele continua no objeto. Então, essa pergunta é interessante. Ó. Esse objeto aqui, new cachorro, ele é tão legítimo quanto, ó, se eu tivesse esse cenário aqui, ó, animal dog igual, dog 1, igual a new cachorro. Cachorro, dog 2, igual a new cachorro. Esses dois objetos, eles são igualmente legítimos. Tá? Eles têm as mesmas propriedades, eles têm os mesmos atributos. É um objeto normal. Qual que é a diferença entre eles? Por meio dessa variável, eu consigo enxergar desse objeto só uma parcela dele. É como assim, se eu te visse, se eu colocasse você numa variável animal, eu não conseguiria ver, por exemplo, sei lá, se você consegue pensar. Eu não conseguiria chamar o seu método pensar, por exemplo. Por quê? Porque não é todo animal que pensa. Mas o seu método de pensar está ali. Vai ter alguns atributos, certo? Igual, por exemplo, pessoa. Ele não vai passar o atributo que teria os componentes como pessoa. É exatamente isso. Ó. Eu consigo, de fato, atribuir esse objeto a essa variável de referência. No entanto, por meio dessa variável de referência, eu não consigo acessar tudo. Mas não significa que essas informações não estão lá. Eu só não tenho acesso a elas. Ok? Então, vamos pegar esse exemplo aqui em especial. Ó. Então, adicionei a P1 e a B1 o sumatogrossense. Adicionei a P2 e a B2 o mineiro e a P3 o americano. Ok? Então, ó, esse objeto, sumatogrossense que eu criei, ele vai ficar na memória mais ou menos assim, ó. Ele vai ser um objeto que ele vai ter a sua porção de sumatogrossense, vai ter a sua porção de brasileiro e a sua porção de pessoa. A união de todas essas porções forma um objeto inteiro. Então, isso daqui é o que o objeto é. O que o objeto é diferente do que eu enxergo desse objeto. Ok? Independentemente de onde eu estivesse atribuindo esse objeto, ele iria ser criado dessa forma. Tudo bem? Tá, então agora vamos ver, ó, o mineiro mesma coisa e o americano a mesma coisa. Isso é a criação do objeto. Agora vamos ver o que eu consigo enxergar por meio das variáveis de referência. Aquele objeto sumatogrossense, se eu analisar ele pela variável S de sumatogrossense, eu consigo enxergar ele inteiramente. Se eu estiver acessando ele por meio da variável B1, eu só consigo enxergar a parte brasileiro e a parte pessoa dele. Então, por exemplo, se eu tentar colocar B1.erva de tereré preferido, isso não vai compilar. Mas B1.cpf compila. Beleza? Você estava compilando naquela hora? Como que é? Aquele exemplo que você estava compilando, então? Exatamente isso. Por isso que nesse exemplo o latir não funciona. Um cachorro é formado, nesse caso aqui, é formado por quê? Sua porção animal, sua porção cachorro. Eu atribuí, embora ele exista aqui inteiro, eu atribuí ele a uma variável que só enxerga essa porção animal. Então tudo que está aqui existe, está ali, mas eu não consigo enxergar ele diretamente. Ok? Então, ó, mesma coisa vale para o pessoa. O objeto está ali, mas eu só enxergo essa parte que não está em cinza. Ok? E seguindo a mesma ideia do mineiro, mesma coisa. O brasileiro só enxerga essa porção, pessoa também só enxerga, P2 só enxerga essa porção. Naquele caso, para enxergar o latir, tinha que dar mais tempo. Não, agora a gente vai ver. Mas você vai falar assim, putz, então se eu coloquei um objeto lá dentro, eu nunca mais vou conseguir acessar as propriedades que estão fora do tipo da minha variável? Não, você consegue. É mais ou menos nesse caminho aí. A gente já vai ver. É isso daqui. Ó. Como que eu faço então? Eu tenho um objeto
que ele foi atribuído, a referência dele foi atribuída a uma variável cujo tipo da variável não corresponde com o tipo do objeto. Como a gente tem aqui, ó. Eu atribuí um mineiro a uma variável que é pessoa. Beleza? Tá. Aí estou usando esse brasileiro, esse P2, e em um determinado momento eu preciso saber, por exemplo, qual que é o RG dessa pessoa. Por meio dessa atribuição aqui, ó, eu vou até copiar para outro arquivo para vocês não ficarem olhando e confundir. Por meio dessa atribuição aqui, eu consigo visualizar qual que é o RG dessa pessoa? O jeito está aqui. Não consigo, né? Talvez você poderia pensar, P2.RG. Isso aqui não vai compilar, por quê? Porque RG está dentro de brasileiro e a minha variável é pessoa. Ok? Então, o que eu posso fazer para eu conseguir visualizar essa informação? Eu faço uma operação chamada cast, tá? Ou cast. Ok? O que é essa operação? Aqui também, entre aspas, ela se assemelha a uma conversão. Mas guarda, não é uma conversão. Por quê? A conversão seria eu pegar alguma coisa e transformar ela em outra. No nosso caso, não. A gente tem um objeto, ele vai continuar sendo aquele mesmo objeto, a gente só vai conseguir visualizar um pouco mais sobre ele. A gente vai ampliar a nossa visão sobre esse objeto. Ok? Como que eu faço essa operação de cast? A sintaxe da operação de cast é essa daqui, ó. Eu coloco entre parênteses qual que é a classe destino, ou seja, qual que é a classe que eu quero visualizar as informações desse objeto. E em seguida eu coloco o objeto ou uma variável de referência que aponta para esse objeto. Então, isso daqui fez o quê? Isso daqui falou para o Java assim, Java, ó, tem um objeto lá que você está referenciando pela variável P2, que é a pessoa, mas pode acreditar, aquele objeto, ele é brasileiro. A gente está forçando o Java para ver assim, Java, ó, amplia sua visão, abre a cabeça e vê que esse cara tem mais a te oferecer além daquilo que você está conseguindo ver. Só que isso daqui é válido especificamente para a linha aonde você está. Então, ó, isso aqui, nesse momento, essa parte selecionada, de fato, eu estou enxergando o objeto como sendo um brasileiro. Só que na linha de baixo, se eu voltar a utilizar o P2, ele volta a enxergar só a porção pessoa do objeto. Para contornar isso, o que eu posso fazer? Eu consegui visualizar esse objeto aqui como um brasileiro nessa linha. Então, o que eu faço? Eu atribuo essa referência desse objeto a uma variável que é do tipo brasileiro. Então, olha, eu tenho P2, eu sei que ele é brasileiro, então eu falo para o Java, Java, enxerga esse cara como sendo um brasileiro. Nessa linha. Ok, nessa linha, então, eu já vou aproveitar e vou armazenar. Como o Java já sabe que esse cara é um brasileiro, então isso daqui vai funcionar, vai passar no teste A1. Então, o B2 vai apontar para o mesmo objeto que aponta P2. Ok? Não tenho mais um objeto aqui, eu continuo tendo um objeto só, apontado por duas variáveis. Beleza? Aí na linha de baixo, o que eu posso fazer? B2.RG e atribuo aquilo que eu quero. Ok? Então, ó, só para vocês verem que a gente continua tendo um mesmo objeto, se eu tivesse essa situação aqui, criei o mineiro, beleza, fiz o cast dele aqui, beleza? P2.RG, vocês já entenderam que não funcionaria, né? Mas se eu fizesse isso daqui, ó, brasileiro B3 igual a brasileiro P2, ok? Systemout.println B3.rg. Isso aqui compila, né? E o que ele vai mostrar aqui nesse B3.rg? 1, 2, 3, 4, SSP, MS. A gente está lidando com o mesmo objeto. Qual que é a diferença? Nesse caso aqui agora, eu tenho 3 variáveis apontando para o mesmo objeto. Porém, cada uma delas enxerga uma parte desse objeto. Não entendeu, Douglas? Pode ser sincero. SSPMS, aham. Vem daqui de cima. Você pensou, de onde que esse cara tirou esse 1, 2, 3, 4, SSPMS? Ok? Dúvida? Não? Então, seguindo. Tá quente, hein? Então, aqui, o mesmo que eu falei agora há pouco. Se eu tentar colocar P2.RG,
não vai funcionar. Por quê? Porque P2 não tem RG, mesmo ele tendo sofrido uma operação de caixa anteriormente. Aquele caixa só valeu naquela linha que ele estava. Um método que só existe. Por exemplo, como que eu poderia fazer? Como que eu poderia fazer para isso daqui funcionar? Vou até copiar e levar para lá, para vocês me proporem uma solução para eu conseguir chamar esse método latir. O que vocês fariam? Vai lá, chuta o que você faria com base no que a gente viu. Hã? Tá, mas o que eu faço? Pulo linha? Aqui embaixo? Aqui. Isso? Ah, aqui. Ah. Coloca o quê? Cachorro. Ah. Não, não é só não. Ó, vamos relembrar a sintaxe. A operação de cast em si é isso daqui. Ok? Então vamos lá. Você propõe o quê? A destino é cachorro. Você quer que eu abra parênteses aqui? Cachorro, beleza? Fecha parênteses? Aham. Alguém dá uma ajudinha? Cachorro. Ah, dog? Mas se eu colocar cachorro dog, vai ter duas variáveis com o mesmo nome. Cachorro, cachorro. Beleza? Igual. Abre parênteses. Animal? Fecha. Hã? Dog, é isso? Cachorro. Isso aqui não compila, tá? Não compila por quê? De fato, o cast em si, ele vai funcionar. Ele vai falar bem assim, ó. Enxerga esse dog como animal. Acho que ele vai até rir. Vai assim, ok, mas eu já vejo ele como animal. E aí não vai compilar por quê? Ele vai falar assim, animal é um cachorro? Não é um cachorro, então por isso não vai compilar. Ok? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou passar ele para cachorro. E agora? E agora aqui, cachorro. Cachorro, cachorro, que cachorro não. Beleza? Foi? Dúvidas? Teria que ser Ah. no primeiro tipo, não teria que ser animal? Aonde? Aqui? No primeiro tipo? Aqui? Ah, não, tá certo. Tá certo. É, porque se aqui eu colocasse animal, essa linha aqui compilaria, sem problema nenhum. Né? Por quê? Porque cachorro é um animal, então passaria ainda. O problema é que aqui embaixo a gente chegaria à mesma situação. Ele ia falar, chama o método latir. Ele ia procurar esse método latir em qual classe? Nesse caso. Em qual classe ele iria procurar? Animal. Na animal. Né? Ia chegar no mesmo cenário. Então aqui, cachorro. Dúvidas? Caso você colocasse o extend lá, cachorro extend animal, ele funcionaria também? Lá na definição da classe, na definição da classe, de fato, a gente deveria colocar que cachorro extends animal, porque senão, se a gente não criar essa relação, por exemplo, se eu tiver assim, public class animal, com todo o conteúdo de animal, e aí eu tenho public class cachorro, dessa forma, ok? Dessa forma, isso daqui não compilaria. Ele vai falar, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para mim, cachorro é uma coisa, animal é outra. Não existe nenhuma relação de herança entre elas. Ó, embora a gente saiba que cachorro e animal têm relação, a gente humano, o Java não sabe. Eu tenho que especificar essa relação para ele. Por quê? Para ele é como se a gente estivesse dizendo isso daqui, ó. Pedra, planta. Né? Então, tipo assim, não tem como eu colocar uma planta numa variável pedra, nem vice-versa. Tá? É que talvez o que esteja confundindo é o nome que a gente está dando para as classes. Então, assim, para ele visualizar que existe essa relação entre elas, eu teria necessariamente que colocar cachorro extends animal. Foi? Beleza? Então, os seus exemplos, eles estão estendidos. Ah, sim, talvez esse é o problema, a dúvida que você esteja gerando. Eu estou já
supondo, eu não apresentei a estrutura da classe, mas eu estou já supondo essa hierarquia de classes, com a herança de cachorro para animal e de pessoa para animal. Beleza? Foi? Para esse caso aqui específico, em que a gente está utilizando a minha variável, entre aspas, convertida apenas uma vez, ó, aqui eu fiz a minha operação de caixa e aqui eu estou utilizando a minha variável, né? Eu estou utilizando ela uma única vez. Se você quiser, tá? Só se quiser, se não quiser, deixa assim. Você pode eliminar essa variável aqui. Ok? Como? Imagina que eu tenho esse cenário aqui, ó. Int A igual a 3, int B igual a A vezes 5. Essa minha variável A, ela é necessária? 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 Para obter o mesmo resultado? Não, beleza. Ah, eu entendi. Acho que minha pergunta não foi bem feita. Quero dizer o seguinte. Eu consigo produzir o mesmo resultado que esse programa está produzindo sem essa variável A? Por exemplo, se fosse uma prova e eu falasse para você assim, você tem que produzir esse mesmo resultado utilizando uma única variável. Você conseguiria? System out print ln b? Como que você faria? Não, eu quero dizer o seguinte. Eu quero que você resolva esse mesmo problema aqui sem a variável A, usando uma única variável. B é igual a 3 vezes 5. Concorda que é semanticamente a mesma coisa? Beleza? Essa variável não precisa. Assim, em vários casos, a gente tem essa situação. Vou calcular a média. Então, int soma igual a A1 mais A2. Vou botar double. Double média igual a soma dividido por 2. Essa variável soma, ela é necessária? Não, necessária? Não, é assim, o jeito que você colocou ali é necessário. Isso, mas... Pode ser um código diferente. Isso. Se você fosse fazer um código diferente, não pudesse usar a variável soma, você conseguiria resolver sem ela? Como que você faria? Somaria já os dois diretamente nessa linha aqui. Isso, aham. Beleza? Aqui é a mesma coisa, ó, eu estou colocando a minha variável, entre aspas, convertida, dentro de uma variável para posteriormente utilizar ela. Só que aqui eu estou utilizando ela uma única vez, eu não vou precisar usar ela mais uma vez. Então o que eu poderia fazer? Pegar isso daqui, ok? Que é o meu objeto, entre aspas, convertido, e substituir aqui, entre parênteses. Então, abre parênteses, cola aqui. Ok? É a mesma coisa. Só que assim, qual que é a diferença? Se aqui embaixo eu quisesse chamar também, fala uma coisa que o cachorro faz. Rola? Pode ser, que seja, rola. Se eu quisesse pedir para esse cachorro rolar agora, eu teria que fazer um outro caixa desse jeito. Se eu tivesse mantido aquela estrutura como estava, eu poderia só criar uma variável cachorro aqui. Cachorro. Aqui eu colocaria cachorro e embaixo cachorro, ponto, rolar. Ok? Beleza? Então, seguindo. É coisa, hã? Tá. Aqui é o evidente que a gente já viu, né? Eu tenho a minha variável, o meu objeto brasileiro, referenciado por pessoa. O atributo RG, embora ele exista, ele está lá na memória, mas eu não consigo acessar ele por P2. Aí, para isso, a gente faz um cache para B2. Beleza? B2, de fato, enxerga isso daqui. E agora eu consigo acessar ele dessa forma. Dúvidas? Muitas. Ah, não. Aqui é o laboratório para vocês fazerem. Dá até pra gente fazer juntos. Acho que é melhor cada um fazer, porque senão quem entendeu mais rápido vai acabar se adiantando e aqueles que não entenderam. Então façam cada um de vocês. Isso aqui não precisa digitar não, é só pra você olhar. Então aqui, ó, isso aqui é a minha estrutura de classes. Beleza? Você vai olhar isso daqui e vai dizer o que é que funciona, o que disso daqui compila e o que não compila.